Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos. Meu nome é Renata. Estamos aqui falando, representando a Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo esse trabalho aqui na live, terça, quinta e domingo, sempre às 20h20. Estamos fazendo o estudo sistemático, Ou seja, todas as lições desse livrinho aqui, Pão Nosso. Então, a cada dia, uma lição diferente. Hoje nós vamos fazer a lição 124, domingo a 125 e assim por diante. Até terminar o livro, são 180 reflexões. É uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, onde o espírito do Emmanuel pega um pequeno trecho do Novo Testamento e traz uma reflexão à luz da doutrina espírita para nós, certo? Na live a gente pede para que vocês tenham uma garrafinha com água, uma jarra ou um copo, o que vocês quiserem, para poder a gente fazer a vibração, Na hora da vibração, para a gente receber os fluidos, para a gente fluidificar a água, certo? Então, peguem a aguinha de vocês. Se em casa tiver alguém doente, separa a água de quem tá doente, ou se a pessoa tá muito nervosa, ou tá tomando alguma medicação, separa a água dessa pessoa, tá? Se todo mundo em casa estiver bem, podem dividir a mesma água, Compartilhar. Põe uma jarra grande já para todo mundo, tá bom, pessoal? Outra coisa, outro recadinho da live é que vocês podem mandar aqui nos comentários os nomes que vocês querem colocar na vibração dessa live, tá? Então, pode colocar nome de pessoas e nome de bichinhos de estimação. Sempre identificando se é encarnado ou desencarnado, tá bom? Para ajudar aí o plano espiritual, localização das vibrações que nós vamos fazer aqui juntos logo após o estudo, certo? Deixa eu já ver quem que já deixou algum recadinho aqui. Vamos ver. Ver aqui do outro. Não gosto de ver desse que eu tô fazendo na live. Deixa eu ver se eu consigo. Porque... Vamos entrar aqui. Porque senão ficar batendo, no telefone, aí eu perco aí vocês. Mas vamos ver. Mas acho que algumas eu já perdi. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver quem entrou. A Irã, boa noite, seja bem-vinda. Adailton, boa noite, seja bem-vindo. Maria, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. José Nilson, boa noite. Tudo bem, José Nilson? Elza, minha amiga do coração, boa noite. Manuel, meu amigo, boa noite. Ótimo estudo para nós. Denise Loureiro, minha amiga querida, ótimo estudo para nós. Leonice, boa noite. Seja bem-vinda, Léo. Totti Oliveira, boa noite, seja bem-vindo. Elaine Regina, boa noite, seja bem-vinda. Rita Avelino, seja bem-vinda. Deis Fernandes, minha querida Deis, lá do nosso bazar, seja bem-vinda. Caroline, boa noite, seja bem-vinda. Mandando nome para as vibrações, podem mandar nome à vontade, tá? Amélia Camacho, boa noite, seja bem-vinda. Elaine Regina, boa noite. Regina Mobará, boa noite. Rita Avelino pedindo vibrações. Alessandra, minha querida amiga, seja bem-vinda. Lenis Caires, seja bem-vinda, Lenis, boa noite. Regina Mobará, Carolzinha pedindo vibrações. Mandem vibrações à vontade, certo, pessoal? Vamos hoje de novo, hein? Na hora das vibrações, mandem bastante coraçãozinho. Depois eu entrei de novo na live, ficou tão lindo os coraçãozinhos subindo. Mandem aí à vontade. Eu vou dar alguns recadinhos da nossa casa, Nossa casa já voltou com os atendimentos presenciais, terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14 horas. E aos domingos esse domingo nós vamos ter 3 horários, porque tem muita gente. Então, às 9, às 10, que já lotou, não tem mais vaga. E às 11 horas, que já começamos também, já estamos aí quase que pela metade. Então, quem quiser participar, tem que agendar. Tem o número do WhatsApp aqui na nossa página do Facebook para poder fazer o agendamento. E não deixem para a última hora, porque a gente tem agendado aí 20 pessoas por horário e acaba rapidinho, tá bom?
Então, agende. E se você por acaso agendou e não vai poder comparecer, não esquece de avisar, porque sempre tem uma listinha de espera do pessoal. E aí quem avisa, a gente coloca a pessoa no lugar, tá bom? Então, é esse favorzinho que a gente pede. Ainda estamos na nossa casa usando máscara, cumprindo todos os protocolos, porque nossa casa é muito pequenininha e ainda nós não temos segurança de ficar sem máscara lá, todo mundo mais pertinho, tá bom, pessoal? Então, estamos seguindo todos os protocolos ainda, certo? Nossa casa, ela é sustentada pelo nosso bazar, que é a nossa irmã Deis lá, que está à frente, né? Ela e as meninas maravilhosas que atendem lá. O que tem no nosso bazar? Roupa usada, inclusive esta blusinha aqui que eu estou é lá do bazar. Temos roupas em ótimo estado, temos eletrodomésticos quando chega, tem coisas de cozinha, tem sapato, mas o mais que tem mesmo é roupa e sapato, tá, pessoal? Mas a gente recebe todo tipo de doação, recebendo a doação a gente disponibiliza para venda. Quando a gente recebe um número grande de doações, a gente direciona também para aquelas pessoas que necessitam. Hoje mesmo, a gente dividiu um pouco da nossa doação com uma outra casa de auxílio. Então, é isso que a gente faz com as doações. Parte a gente vende no bazar para reverter em renda, para pagar aluguel, água, luz e tudo mais. E a outra parte a gente destina aí cada hora para um local, né, que nos solicitam. Outro recadinho da nossa casa é sempre um agradecimento da cesta básica, graças à ajuda de vocês e que vocês possam continuar ajudando. Estamos atendendo 55 famílias de cesta básica, certo? Acho que dos recadinhos... tem mais um recadinho. Eu tenho falado aí, comecei a falar na outra live, né, que ainda não tem muitos detalhes, mas nós temos... Vai voltar, né? Antes da pandemia tínhamos o grupo das arteiras, que eram umas lindonas que se reuniam lá na nossa casa e elas produzem enxovalzinho para dar para os bebês, para as mamães carentes, tá bom? Então elas vão retomar este trabalho. Para que elas tenham material para trabalhar, a gente também pede ajuda, né? Então quem puder ajudar, elas precisam de lã, tinta, pincel é boa. Não, tinta, pincel de tecido, porque elas fazem também um trabalho de pintura em pano de prato, porque elas vendem esse material para poder comprar lã para fazer roupinha dos bebês. Outra coisa que elas gostam de mandar no kit é chupeta, mamadeira, uma fraldinha. Então também quem puder ajudar com esses itens, a gente agradece. Quando elas voltarem, tiver o horário tudo certinho, que a coordenadora linda delas, a Paim, passar, eu aviso vocês aqui na live também, tá? Então, acho que da nossa casa os recadinhos eram esses. Vamos ver quem mais. Pessoal pedindo vibrações. Vamos ver quem mais. Marilene, um beijo, minha amiga, seja bem-vinda. Léo, vibrações, a Deis, lindo. Denise Loureiro, vamos vibrar pelos gatinhos, muito bem. Boa noite, Eric Meire, sejam bem-vindos. Rita Avelino, vibrações. José Nilson, vibrações. Mari, vibrações. Léo, Maria, Caroline, Regina Lopes, boa noite. Adailton, vibrações. Patrícia Siqueira, boa noite. É isso aí, turma. Mandem muito recadinho aqui. Durante a live podem continuar colocando os nomes, tá, pessoal? O plano espiritual com certeza vai nos atender, vai nos auxiliar neste momento, né? E hoje a lição é muito legal do Marcos, vai ser muito bacana. Oi, tia Paula! A minha tia Paula querida, que alegria ter você aqui, minha tia. Seja bem-vinda. Caroline! Carol, minha aluninha, seja bem-vinda. Iraci, boa noite, seja bem-vinda. É isso aí. Pessoal mandando aí. Podem mandar os nomes aí durante a live, tá bom? Deu horário agora, 20h30, vamos fazer aquela oração maravilhosa para iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje? Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus Criador,
a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a Dr. Zé Maurício e a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que nos ampara, e vamos agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados, vamos agradecendo pelo privilégio que temos de conhecer o Evangelho de Jesus e de principalmente de refletirmos sobre nossa vida, sobre os nossos atos. E vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade que temos todos os dias de nos melhorarmos. Vamos rogando humildemente a presença dos espíritos amigos, os nossos mentores espirituais, que eles possam vir em nosso socorro, que eles possam nos auxiliar com o entendimento da lição de hoje, que eles possam vir também em socorro dos nossos irmãos. E assim, agradecidos e com certeza atendidos pelo plano maior, vamos dar início a mais um estudo essa noite, que assim seja. Graças a Deus. Vou começar a live bebendo água. Um calor, né, gente? Eu amo calor, mas olha, tem dia... Aí precisa tomar uma aguinha para refrescar, né? A lição de hoje é a lição 124 e é uma lição muito forte, que a gente precisa muito acreditar nisso, pessoal. E é difícil acreditar nisso, mas a gente precisa muito acreditar nisso. No que, Renata? Você fica repetindo isso e não fala acreditar no que, né? A lição de hoje chama Não Falta. Nós temos que acreditar que não falta nada pra gente, porque não falta mesmo, está tudo no momento certo. Então, o que falta é porque precisa faltar, porque precisamos ter esta falta. Então, tá tudo certo. Mas é difícil a gente pensar nisso e a gente ter a fé no Criador que tá tudo certo. E a fé que está tudo certo, que podemos e que devemos andar no caminho em direção a Jesus. Vamos ver essa lição aqui, que é bastante reflexiva. Então, a gente tem lá no Evangelho de Marcos, lembra que eu falei terça-feira, né, do Marcos? Está lá no capítulo 8, versículo 3, e fala assim: E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Este trechinho aqui do Evangelho de Marcos é aquele que conta da multiplicação dos pães. Todo mundo conhece, né, este momento. Então, é neste momento que Jesus fala isso. E o Emmanuel vai trazer aí uma interpretação um pouco mais profunda desta frase. Vamos lá? A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continuava viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados, que perseveram na malícia e na negação. Mas não se vê coletividade sem socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregam. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, de 1000 modos diferentes, desde a tábua do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nestes postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transpondo-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas.
Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos os ignorantes e os sábios, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. O que está falando aqui, né? Falando aqui nessa lição que a gente, obviamente, nós precisamos do alimento material, né? Até porque a gente está na carne e a gente precisa do alimento material para a gente continuar na carne até o momento necessário. Mas essa lição está resumida na frase: nem de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem, né? Então a frase certa é: nem só de pão vive o homem. Nós também precisamos de ter fé, de nos alimentarmos da palavra de Deus, da palavra de Jesus, do Evangelho, porque senão, como ele fala ali no final, a gente sucumbe, a gente desiste. Se a gente não acreditar, se a gente não ter fé que Deus está olhando por nós, está cuidando de nós, a gente não suporta. A gente já quer ir embora logo, né? A gente não quer continuar. Então, é disso que ele está falando. E ele está falando também que nós devemos buscar este pão, que nas igrejas, nos templos, nesses postos, né, na casa espírita, é onde a gente vai buscar este pão, até que a gente não precise mais, que a gente tenha esse pão em todos os lugares, que a gente traga esse pão da palavra de Deus, essa fé para dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente só consegue exercer a fé ali, no momento da igreja, no momento da prece, no momento da oração. Então o objetivo de Jesus, quando ele fala, né, se eles forem embora sem o alimento, eles vão cair em exaustão. Então é a mesma coisa com a gente, só que agora, né, trazendo para o nosso tempo aí, é esse alimento espiritual. E naquele tempo também é que o povo vinha de muito longe ouvir Jesus, e que maravilhoso que deveria ser, né, pessoal, ouvir Jesus de pertinho, e se juntava muita gente. Então era nesse momento que Jesus teve também essa preocupação de alimentar o povo, né? Porque sem comida ninguém ficava em pé, mas não só de nutrir o alimento, né? O pão ali, mas também de nutrir com a palavra, com o ensinamento. E isso é um ensinamento muito grande para nós também. Porque muitas vezes a gente acha que as conquistas da vida são somente as conquistas materiais. E a gente já está cansado de saber que não é. A gente só precisa botar em prática. E também do outro lado, muitas vezes a gente acha que a gente ajudar o outro é dar algo material para aquele outro. Então é dar algum alimento, ou dar roupa, ou dar algum presente, né? Mas não é só isso. É claro que a gente, principalmente para o nosso irmão que está ali, né, sem nada, na miséria, é claro que a gente tem que socorrer com material rapidamente, né, para que a pessoa continue. Mas também não é só isso, né? Tem gente que tem a impressão de que, olha, lá na Casa do Caminho mesmo, as meninas fazem um trabalho maravilhoso junto com as famílias que recebem a cesta básica lá da Casa do Caminho, né? Então elas estão sempre em contato, sempre sabendo como que essa família tá, incentivando que essa família frequente a nossa casa pelo menos uma vez por mês. Por quê? Porque a gente precisa nutrir o espírito também. Então é bem mais fácil, né, fazer uma fila e cada um ir lá e retirar a cesta básica e pronto, missão cumprida. Mas não, a gente quer ir além dessa missão cumprida, de dar o material. Então as meninas têm todo esse cuidado de conversar com as famílias, de incentivar para que as famílias busquem o pão material. E nós devemos ser assim. Nós devemos buscar, claro, o pão material, né? Como a gente disse, nós precisamos dele, mas é muito necessário que a gente busque o nosso pão espiritual, que a gente traga ele para dentro do nosso coração, que a gente tenha fé e acredite que nada nos falta em todos os momentos da nossa vida.
E olha, a ajuda ela vem. E é como ele fala aqui na lição, né? Todos nós, Deus, estamos sendo ajudados por Deus. Todos. Então ele fala os miseráveis, os ruins, os bons, os mansos, os bravos, todo mundo, né? Ele fala ali. Então todos nós estamos sendo assistidos e amparados por Deus. E isso às vezes, né, nos parece, como que eu vou dizer? Isso às vezes nos parece algo que não está acontecendo. Como no mundo, no planeta Terra, nós temos muitas diferenças ainda, e a doutrina espírita nos explica que ainda há necessidade de tantas diferenças, porque estamos em graus evolutivos diferentes, mas que isso não quer dizer que é uma deficiência da parte de Deus, que Deus está faltando ali. Não, Deus está ali, inclusive naquela falta e naquela dificuldade. Então a lição de hoje é muito para a gente trazer essa palavra de Deus e pensar, né? Deus quer de mim, Deus quer me alimentar não só do pão da carne, né? Não só do pão material, físico, mas Ele quer que eu me alimente desse pão espiritual. E o Emmanuel nos fala aqui que cada vez mais nós vamos aprender a fazer isso, a nos alimentar desse pão espiritual. A primeira lida, né, dá a impressão que ele está dizendo assim que a gente vai viver de luz, mas bom seria, né, pessoal? Mas ainda não é esse estágio. Mas o que ele está querendo dizer é isso: que a gente precisa alimentar o nosso corpo físico e também precisamos alimentar o nosso corpo espiritual. E nós alimentamos nosso corpo espiritual como? Estudando, conhecendo a palavra, refletindo sobre os nossos atos, identificando aquilo que não está de acordo e buscando modificar. É um trabalho de formiguinha todo dia. Então, este é o pão espiritual. E nós ainda necessitamos, né, de buscar este pão espiritual, ou no centro espírita, ou numa igreja, ou até mesmo aqui através dessa live. Mas ele nos diz que no futuro nós vamos ter isso assim naturalmente dentro de nós. Eu estou fazendo um curso maravilhoso chamado As Parábolas de Jesus, e a gente está aprendendo um monte de coisa e como Jesus nos ensina através das historinhas. Eu amo historinha, né? Adoro, eu acho que a historinha a gente grava aquele exemplo, né? E fica para sempre. E aí eu queria contar uma historinha aqui bem rapidinha, que é falando sobre essa questão de que nada nos falta desde que a gente tenha fé e de que a gente olhe um pelo outro, porque quando a gente começa a olhar um pelo outro, a gente vai suprindo as necessidades. Eu acho que eu já contei em outras lives aqui, quem está sempre aqui nas lives, até me perdoe por essa repetição dessa história, é porque ela é tão marcante, né? Então, é a história daquele, tem não sei se todos conhecem, né? Ele é DJ e tal, que chama Alok, ele é bem famoso e tudo, e ele é uma pessoa muito rica, muito conhecida, enfim, e ele participa de um projeto que são os Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, e ele foi até a África fazer lá uma ajuda humanitária. E o legal dele, né, pessoal, é que ele não dá só o dinheiro lá, porque geralmente quem tem muito dinheiro faz a parte somente dando dinheiro, faz a transferência. Não, ele foi lá pessoalmente, né, auxiliar com a própria mão, com o próprio amor, e isso faz muita diferença. E ele vai nessa ajuda humanitária e ele chega lá e encontra com uma senhorinha que já tá, acho que há 3 dias sem comer, diz que o estômago dela estava até fundo, né? Então eles já chegam ali com o primeiro alimento e tudo mais, e ela estava deficiente dos olhos por conta de uma catarata. E aí ela não enxergou ele até no primeiro momento, mas ela falou para ele, agradeceu e tudo. E ele falou que deu uma revolta nele, falou assim: cadê Deus? Deus não existe, porque Deus... Como é que Deus abandonou esse povo aqui, né? Então ele ficou muito revoltado. E quando ele encontrou com essa senhora, ela agradece a ele e ela fala: eu estou mais feliz
de estar conversando com vocês, de ter esse encontro com pessoas do que da própria comida, do que o próprio alimento. Então ela fica mais feliz de ver pessoas, de receber aquele amor, aquele carinho, do que do próprio alimento que ela já estava 3 dias sem comer. E quando ela fala isso para ele, ele conta que ele teve a seguinte reflexão. Ele fala assim, aqui não faltou Deus, Deus não abandonou ninguém. Nós, quanto seres humanos, é que nos abandonamos. Então, quando a gente vê uma história dessa, aí a gente se fortalece que nada nos falta, porque Deus está conosco a todo momento. Muitas vezes somos nós que nos abandonamos, né? Ou a gente abandona o nosso irmão que está próximo, ou às vezes a gente se abandona, né? A gente não cuida da gente mesmo, porque também é uma responsabilidade nossa, né? Cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso espírito, fazer a nutrição correta dos dois, né? Do corpo físico e do corpo espiritual. Então, esta é a nossa responsabilidade. Então, eu quis novamente trazer essa historinha para a gente pensar nisso, né? É Deus que está nos abandonando, somos nós que estamos nos abandonando. E a segunda coisinha que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês, é que neste curso, né, que eu comentei das parábolas, a professora trouxe a seguinte reflexão. Sempre a gente fala que a porta estreita é a porta certa, né? A porta que nos leva, que a porta larga é a porta é a porta fácil, né? É a porta dos prazeres, enfim. Então, que é pra gente fugir da porta larga e sempre ir pela porta estreita. E aí ela trouxe a seguinte reflexão: será que a porta de Deus está estreita porque nós estamos bem longe dela, né? Então, se a gente parar para pensar, tudo que a gente olha lá longe está pequenininho. E quando a gente vai se aproximando, a coisa vai, né, pegando o seu tamanho real. Então, será que se a gente se aproximar de verdade de Deus, nós não vamos ver uma porta aí mais larguinha, né? Então, será que a porta de Deus a gente fala que é estreita porque a gente está longe de Deus? Se a gente se aproximar, se a gente se fortalecer na fé, essa porta não é tão estreita assim, né? E a gente passa ali com folga. Mas para a gente não ver mais essa porta estreita, para a gente ver uma porta agradável, né, de se entrar e tudo, nós precisamos nos aproximar dessa porta. E nos aproximar dessa porta é nos aproximarmos de Deus, fortalecermos a nossa fé e temos sempre a certeza que nada nos falta. De Deus para nós, nada nos falta, porque Deus não abandona ninguém. Talvez falte de nós para Deus, né? De nós para com nós mesmos, de nós para com os nossos semelhantes. Mas de Deus para nós, nada nos falta. Temos Deus em abundância sempre. Certo? Ufa! Falar que tomar uma aguinha, né? Falei bastante. Eu espero que com o relato de hoje, né, que vocês também guardem essa portinha aí que a gente junta através dos estudos, vá caminhando cada vez mais para perto desta porta e que ela vá deixando de ser tão estreita, né, pessoal? Agradeço muito essa oportunidade desse estudo de hoje, que esse estudo faça assim um efeito revigorante e fortalecedor na nossa vida. Agora eu peço aí, quem não pegou a aguinha, pegue a aguinha bonitinha aí pra gente frutificar, porque agora nós vamos começar a vibração, passe a distância, tudo aí juntinho, tá bom? Então, quem tiver aí com TV, com outras coisas ligadas, diminuam o som das coisas, deixe o mais sereno possível, busque uma posição confortável para se sentar, para que juntos agora façamos esse momento das vibrações. Deixa eu até me ajeitar aqui melhor. Então vamos lá. Vamos abrindo nosso coração nesse momento com muito amor, com vibrações de amor, de saúde, de fé, de perseverança. E vamos rogando que os bons espíritos levem nossas vibrações, as nossas melhores vibrações, por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta sofrem por algum motivo. Que eles recebam essas vibrações de muito amor. Vamos vibrar muito amor pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, em especial por aqueles que estão abandonados pela própria sociedade,
que estão abandonados pelos seus familiares, pelos seus amigos, que eles recebam toda essa nossa vibração de muito amor e fortalecimento. Vamos vibrar por todas as nações, por todos os líderes religiosos e políticos, que eles recebam essa nossa vibração de muito amor, que eles possam modificar os seus corações e os seus olhares, que eles possam olhar para os seus tutelados com mais amor. Vamos vibrar em especial pelos países que estão em conflito, pelos seus governantes, que eles possam receber essa vibração de amor, que eles possam o mais rápido possível declarar o cessar-fogo. Vamos vibrar muito amor, saúde, perdão, fraternidade, prosperidade para todos os nomes colocados na live na noite de hoje, sendo desencarnados, sendo encarnados, que eles recebam a nossa vibração de muito amor. Vamos vibrar também por todos os bichinhos de estimação colocados na live na noite de hoje, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrar muito perdão para aquela pessoa que estamos com dificuldade de compreender, de entender e de perdoar. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pela nossa casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores do bem. E humildemente, vamos vibrando muito amor, muita força por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando ao plano espiritual, que já está conosco desde o início, que eles possam trazer reequilíbrio energético para os nossos centros de força, que tragam harmonia para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E através dessa energia que estamos recebendo do plano maior, que possamos já sentir alívio das nossas dores físicas, das nossas dores espirituais, que possa os nossos pensamentos receber também, nosso cérebro, esta carga energética maravilhosa e transformadora, e que possamos organizar o nosso pensamento e que possamos, com o auxílio do plano espiritual, enxergarmos cada vez mais nitidamente o caminho que devemos percorrer. E assim, após recebermos esse passe maravilhoso, esse cuidado energético do plano espiritual, rogamos que deixem na nossa água os fluidos necessários, que deixem na nossa água o remédio, o calmante, tudo aquilo que necessitamos. Agradecemos pelo remédio recebido, pelos fluidos, pela fluidificação da água e agradecemos do fundo do nosso coração essa oportunidade de conhecermos a palavra do Cristo, de recebermos esse tratamento espiritual, esse remédio espiritual. E vamos mais uma vez agradecer, principalmente pela oportunidade que temos, através das lições do Cristo, de nos melhorarmos e nos modificarmos. E assim, com muito amor no coração, vamos encerrando o estudo da noite de hoje, o tratamento da noite de hoje. Que assim seja. Mas é bom, né, gente? Ai, que delícia. Toma água. É bom demais, pessoal. Bom demais. Que delícia. Vou dar mais uns oizinhos aqui para vocês. Ai, que bom. Eu não sei vocês, mas toda noite que a gente faz a live aqui, que depois toma essa aguinha fluidificada, eu durmo, que é uma beleza. Muito bom. Nossa, temos 32 pessoas conectadas aqui. Muito obrigada, pessoal. Muito, muito obrigada. Vamos ver quem mais deu oizinho aqui. Iraci, boa noite. Que alegria ver você aqui, Iraci. Minha tia Paula pedindo vibrações. Maria mandou coraçãozinho. Que lindo. Eu adoro coraçãozinho. Elaine, vibrações. Ô, linda, querida. Muito bom ter você aqui, minha amiga.
Patrícia Siqueira. É isso aí, Paim. Importante é chegar, né? Paim, já falei aqui com o pessoal das arteiras, hein? Vamos colocar as arteiras para trabalhar. Olinda pedindo vibrações. Sueli Valeriana apareceu aqui que estava assistindo. Su, um beijo no seu coração. Lênis Caires, Antônio Carlos, Regina Lopes, Angelina Colombo, José Nilson, muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Regina Mobará, Patrícia Siqueira, Léo, Manu, Meire, Eric, Regina Lopes, muito bom ter vocês aqui. Eliane Moreira, ô Eliane, muito bom ter você aqui, Eliane. Um beijo, Adailton. Regina Lopes, que agradável essa decoração. Ah, é um painel, Regina. É um painel de MDF. Já gostou? É bonitinho, né? Eu gosto dele. Obrigada. Deis, Regina Lopes, Eric, vamos ver quem mais entrou aqui. Marilene Barbosa, que linda, minha amiga. Essa lição de fé é muito linda, né? Muito grata da gente ter esse contato. Regina Lopes, Patrícia Siqueira, gratidão. Lênis, beijo. Tia Paula, beijo, querida. Celina Duarte, minha sogra maravilhosa. Te amo, um beijo no seu coração. Léo, gratidão. Adailton, Regina Mobará, Airã, falei seu nome errado, Airã, perdão, minha querida. Tia Paula, Deus abençoe, minha linda. Denise Loureiro, meu amor. O amor de Deus cabe até onde não tem cabimento, com certeza, minha linda. Que alegria ter você aqui. Oi, Celina, agora hoje eu vi você, minha linda. José Nilson, gratidão. Beijo, tia Paula, Marilene, é maravilhoso, Mari. Cê, um beijo. Rita Avelino, gratidão. Adailton, muito bom tomar o passe e a água. É bom demais, né, Adailton? Eu também amo. Elaine Regina, gratidão, obrigada. Beijo, C. Turma, muito, muito, muito obrigado pela companhia de vocês aqui hoje. Domingo estaremos juntos aqui novamente, se Deus permitir, Ele há de permitir, com mais uma lição do Evangelho. Um beijo no coração e até a próxima.